lá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre projeto de sistema. Tá? O projeto de um sistema, ele nada mais é do que a transformação do modelo de análise, ou seja, tudo isso que a gente tem feito e visto até agora, usando lá o estudo de caso Arena, por exemplo, transformar tudo isso em um modelo de projeto de sistema. Durante esse projeto de sistema, são definidos o que a gente chama de objetivos de projeto. E também durante esse projeto, a gente decompõe o sistema em subsistemas menores, que acabam sendo mais fáceis de serem desenvolvidos por uma equipe só, tá? Ou por um desenvolvedor só. E além de fazer essa decomposição, no projeto os desenvolvedores eles também vão definir estratégias para o desenvolvimento do sistema. Então, por exemplo, como que vai fazer para persistir os dados, caso seja necessário, né? Qual o fluxo de controle do sistema? Quais são as políticas de acesso do sistema? E assim por diante. Várias coisas são definidas aqui na fase de projeto. O resultado de todo o processo de projeto do sistema vai ser um modelo que ele vai incluir a decomposição do sistema em subsistemas e uma descrição de cada uma das estratégias de desenvolvimento que os desenvolvedores eles definiram para o sistema. Essa fase de projeto de sistema, ela ainda não tem codificação, então nessa fase ainda não se codifica nada. Tá? E aqui os desenvolvedores, eles também ainda não têm uma visão muito clara do domínio da solução. A fase de projeto do sistema, ela não tem código, então, e ela é dividida em várias atividades, cada uma, de algum modo, relacionada à decomposição do sistema. Então, é meio que pegar o problema e dividir para conseguir implementar. É um dividir para conquistar, quando você faz o projeto do sistema. E quais são essas atividades de projeto do sistema? Bom, uma delas é identificar os objetivos do projeto. Essa tarefa de identificar o objetivo do projeto é identificar e priorizar quais as qualidades, quais os atributos do sistema que devem existir, que devem ser otimizados e que devem ser priorizados. A outra atividade é projetar a decomposição inicial do sistema, que é a tarefa dos desenvolvedores de decompor o sistema em partes menores com base nos casos de uso que foram feitos e outros modelos de análise. Então, geralmente, os desenvolvedores eles usam para fazer essa decomposição um padrão arquitetural que já é conhecido, tá? Eles usam esse padrão como esse padrão arquitetural como um ponto de partida para conseguir começar essa decomposição inicial do sistema. Uma vez que tem essa composição inicial, uma outra atividade é refinar essa decomposição. E o refinamento da decomposição do sistema, ela vai servir para fazer com que aquela decomposição inicial ela fique adequada aos objetivos de projeto definidos inicialmente. Então, geralmente, essa decomposição inicial, que ela acontece antes do refinamento, né, ela não satisfaz diretamente esses objetivos de projeto. Então, a decomposição ela vai passar por um processo de refinamento até que a decomposição ela passe a satisfazer todos os objetivos de projeto. Bom, um sistema ele é de fato construído com a execução de 3 atividades: o projeto do sistema, o projeto de objeto e a implementação de fato, que é a hora de codificar. Durante essas 3 atividades, os desenvolvedores eles vão tentar construir um sistema que vai ter que estar de acordo com a especificação de requisitos. Essa especificação de requisitos é aquela que é criada com as atividades de levantamento de requisito e análise. E o projeto de sistema, ele é a primeira atividade que acontece depois da análise. É lógico que tem vários processos de desenvolvimento aí, pode ser espiral, pode ser repetido, mas o projeto de sistema, ele é a coisa que vem, a atividade vem depois da análise. Tá? E ela vai se realizar sempre que você quiser construir um software. O projeto de sistema, então,
ele é basicamente decompor o sistema em partes menores, tá? Então, quando se faz isso, é como se eu estivesse subindo uma escada, tá? Se eu tentar subir todos os degraus ao mesmo tempo, vai ser mais difícil. Se for um degrau por vez, é mais fácil. Então, é a mesma coisa. Ao invés de eu tentar construir o sistema todo de uma vez, eu divido ele em partes menores e vai ficar mais fácil de desenvolver. Então, lá durante o levantamento de requisitos e análise, a gente estava concentrado em estabelecer um propósito para o sistema e quais seriam as funcionalidades do sistema. A gente passou dessa fase, então agora aqui, durante o projeto, o foco ele vai mudar. A gente precisa focar aqui, quando a gente está pensando em projeto, nos processos, nas estruturas de dados, nos componentes de software, nos componentes de hardware que a gente vai precisar para implementar o sistema. O desafio da fase de projeto de sistema é conseguir satisfazer um monte de restrição e critério na hora de decompor o sistema, que normalmente esse monte de critério e restrição eles ficam conflitantes quando você pega o escopo inteiro do sistema e você começa a decompor. Então, o desafio da fase de projeto é satisfazer esse monte de critério e restrição na hora que você está fazendo a separação do que vai ser implementado, na hora que você está decompondo o sistema em partes menores. Nada mais é do que você aí decompor um problema grande em vários probleminhas pequenos que são mais fáceis de resolver. Vamos pensar no exemplo da construção de uma casa. Depois que o cliente vai lá e ele define todas as medidas, ele define o número de cômodos, aonde vai ficar cada cômodo, aí o arquiteto ele precisa fazer a planta dessa casa. Ou seja, ele vai precisar definir onde vão ficar as paredes, onde vai ficar as portas, onde vai ficar a janela e etc. E o arquiteto ele tem que fazer isso de acordo com os requisitos que o cliente estabeleceu. Então, por exemplo, a cozinha deve ficar perto da sala e da garagem. O banheiro deve ficar perto dos quartos e assim por diante. E além desses requisitos, o arquiteto ele pode usar alguns padrões de engenharia aí para definir o tamanho de cada cômodo e a localização das portas. Então, por exemplo, portas, geralmente elas têm um tamanho padrão. As camas, geralmente, elas têm um tamanho padrão. Então, essas coisas podem ser usadas pelo arquiteto. Só que, durante o projeto, enquanto o arquiteto está fazendo a planta da casa, ele não precisa saber exatamente o que o dono da casa vai colocar dentro de cada cômodo e como ele vai organizar os móveis dentro de cada cômodo. Essa decisão é do dono da casa, da pessoa que vai morar lá, não é do arquiteto. E ele não precisa saber tudo isso. O projeto de sistema é algo parecido com isso, é uma analogia. Tá? O sistema como um todo, pensado pelo cliente e acordado com os desenvolvedores, ele é dividido em componentes mais simples e interfaces, tudo isso considerando requisitos funcionais e não funcionais. E aí você faz o projeto. E esse projeto do sistema, ele vai impactar depois nas atividades de implementação. Ele vai meio que ser uma base para as atividades de implementação. Isso significa que se o meu projeto ele precisar ser mudado muito tarde durante o desenvolvimento, já durante o desenvolvimento lá, eu vou ter custos adicionais, porque toda a estrutura que eu estava implementando em cima vai ter que mudar. Bom, a análise, ela resulta no modelo de requisitos. E esse modelo de requisitos, ele é descrito por um conjunto ali de requisitos funcionais e não funcionais e restrições. Um exemplo disso, tempo máximo de resposta, confiabilidade, sistema operacional que vai rodar o sistema e assim por diante. Tem também um modelo de caso de uso, que vai descrever as funcionalidades do sistema, mas do ponto de vista dos atores. Um modelo de objeto, que descreve as entidades que vão ser manipuladas pelo sistema. Um diagrama de sequência para cada caso de uso, que mostra a sequência de interações entre os objetos que participam no caso de uso. Tá? Então, esses são os componentes que descrevem um modelo, que é resultante da análise. O modelo de análise que a gente está falando, ele descreve o sistema pensando em como os atores vão ver o sistema e em como os atores eles vão interagir com o sistema. E esse modelo de análise, ele serve como base
para facilitar a comunicação entre o cliente e os desenvolvedores. Só que uma coisa importante é que esse modelo de análise que a gente já fez anteriormente, a gente já estudou, ele não tem informação nenhuma sobre a estrutura interna do sistema e algumas outras características que vão ajudar os desenvolvedores a descobrir como aquilo tem que ser implementado. Então, o modelo de análise não tem isso. O modelo de análise não ajuda o desenvolvedor a definir como ele vai desenvolver o sistema. Então, o projeto de sistema, ele é o primeiro passo para definir essas características internas do sistema que são mais diretamente relacionadas com a implementação de fato. E aí o projeto de sistema, ao contrário da análise, ele resulta no sistema, só que o sistema descrito de um outro jeito. Vai ser um sistema descrito por meio dos objetivos de projeto, que vai descrever as qualidades e atributos do sistema que tem que ser priorizado e otimizado durante o desenvolvimento. Vai descrever a arquitetura do software. A arquitetura do software é a descrição da composição, da decomposição do sistema em subsistemas, pensando na responsabilidade desses subsistemas, nas dependências entre esses subsistemas e em algumas outras coisas, como o fluxo de controle, o controle de acesso e o armazenamento de dados. Outra coisa que descreve o sistema no projeto de sistema é os casos de uso limite. Tá? Esses casos de uso limite, ele descreve a configuração do sistema, como ele vai ser inicializado, como ele vai ser desligado, como que vão ser tratadas as exceções e assim por diante. Então, agora eu descrevo o sistema de um ponto de vista um pouco mais técnico. Agora, do ponto de vista de projeto. Que agora eu estou começando a tentar ajudar os desenvolvedores a definir como eles vão desenvolver o sistema. E esses objetivos de projeto que a gente tem falado, eles são derivados dos requisitos não funcionais. Tá? E esses objetivos, eles vão servir de guia para qualquer decisão que os desenvolvedores eles vão tomar durante o desenvolvimento. Lá no começo da disciplina, a gente viu e a gente definiu a diferença entre o domínio da aplicação e o domínio da solução. Aí, para que a gente conseguisse reduzir a complexidade do domínio da aplicação, a gente identificou partes menores, que a gente chamou de classes. E a gente organizou essas classes em pacotes, certo? Do mesmo modo, para eu reduzir a complexidade do domínio da solução, qual que é o domínio da solução? É um software criado, tá? Então, para reduzir a complexidade do domínio da solução, a gente decompõe o sistema em partes menores e mais simples, e a gente vai chamar essas partes menores de subsistemas. E esses subsistemas, por sua vez, eles são compostos por um conjunto de classes que fazem parte do domínio da solução. Um subsistema, ele é uma parte do sistema que está sendo construído. Essa parte, esse subsistema, ele é substituível dentro do projeto. E ele tem interfaces bem definidas que servem para encapsular o estado e o comportamento das classes que tem dentro do subsistema. E aqui, quando eu falo interface, eu não estou querendo dizer necessariamente uma interface definida no Java, tá? Essa interface é uma coisa que fica entre um subsistema e outro. Tá? Por exemplo, interface é aquilo que está entre eu e alguma coisa. Eu tenho uma interface com alguma coisa. Do mesmo modo, para reduzir a complexidade do domínio da solução, então, a gente tem tudo isso muito bem definido. Essas interfaces, tudo bonitinho. Tá? Bom, geralmente, um subsistema, agora a gente já sabe o que é um subsistema, ele é grande o suficiente, no tamanho certo, para que um único desenvolvedor ele consiga fazer a codificação. Tá? Ou, no máximo, se não é um desenvolvedor só, no máximo uma equipe pequena. E esses subsistemas, eles têm que ser... o sistema tem que ser decomposto em subsistemas de tal modo que
cada subsistema ele seja o mais independente possível. Por que o mais independente possível? Porque quando eu tenho subsistemas que são independentes, isso significa que eles podem ser desenvolvidos em paralelo por desenvolvedores diferentes, por equipes diferentes. E o que isso acontece? Isso acaba acelerando o tempo de desenvolvimento e facilitando também. Por outro lado, quando eu tenho um subsistema que ele é muito complexo, eu não consigo fazer isso. Então, se eu vejo que o meu subsistema está muito complexo, o que eu faço? Eu continuo decompondo. Então, eu uso os princípios de decomposição, aplico nesse subsistema que está muito complexo de novo, até que eu alcanço um subsistema que tem um nível aceitável de complexidade para que seja desenvolvido por uma pessoa só, por um desenvolvedor só, ou por uma equipe pequena. Um subsistema, ele vai ser sempre caracterizado pelo serviço que ele vai ser capaz de prover para outros subsistemas. Ou seja, o que esse conjunto de classes é o subsistema, pode fornecer de função para outro conjunto de classes. Então, um serviço, ele é um conjunto de operações que são relacionadas. Então, por exemplo, imagine que existe um subsistema do WhatsApp, que fornece um serviço de notificação para outros subsistemas do próprio WhatsApp. Então, esse subsistema de notificação, ele vai definir métodos responsáveis pelo envio de notificação, pelo recebimento de notificação, tá? Então, a gente chama esses métodos que fazem isso de operações ou serviços. Então, o serviço nada mais é do que as operações que o subsistema ele fornece. E esse conjunto de operações que um subsistema ele disponibiliza para outro subsistema forma o que eu estava chamando até agora de interface do subsistema. Então, a interface do subsistema, de novo, não é necessariamente aquela interface que a gente define em Java. Uma interface do subsistema é qual conjunto de operações que aquele subsistema ele disponibiliza, ele deixa outros sistemas usarem. Essa interface ela vai incluir o nome das operações, os parâmetros que são necessários para executar essas operações, tipos que são necessários e o que cada operação vai retornar, que são os valores de retorno. Bom, então, o projeto de sistema, ele foca em definir quais são os serviços providos por cada subsistema. Ou seja, eu tenho que enumerar as operações, eu tenho que enumerar os parâmetros, eu tenho que conhecer, definir o comportamento de alto nível desses subsistemas, que eu decompus antes. E a decomposição do sistema em subsistema também é uma das atividades de projeto de sistema. Então, eu posso dizer, de um modo geral, que o projeto de sistema ele vai focar na API, na API. API nada mais é do que Application Programmer Interface. Então, o projeto de sistema ele vai focar na API que refina e estende as interfaces dos subsistemas que foram definidos. Agora que a gente já sabe, você já entendeu o que são subsistema, a gente consegue entender melhor o que é acoplamento, que é um conceito lá de PO. Então, o acoplamento, ele é um número de dependência entre dois subsistemas. Então, quando eu falo isso, que o acoplamento é o número de dependência entre dois subsistemas, eu estou querendo saber, poxa, eu decompus o meu sistema gigantão num sistema em vários subsistemas, qual é o que cada subsistema tem a ver com o outro? Se dois subsistemas eles são fracamente acoplados, então isso significa que eles estão relativamente independentes um do outro. Lógico, algum nível de dependência pode ter, mas quando ele está fracamente, esse nível de dependência é bem baixo, ou zero. E essa independência do subsistema significa que se eu modificar um dos subsistemas, se eu for lá nas classes de um conjunto de classes específico, que é o meu subsistema, outro conjunto de classes, outro subsistema, não vai sofrer nenhum impacto, ou vai sofrer bem pouco impacto. Quer dizer, se eu alterar esse conjunto de classes que eu realmente quero alterar, eu não vou precisar alterar outros conjuntos de classes que não tem nada a ver com o que eu estava querendo fazer.
É isso que acontece quando tem um fraco acoplamento entre subsistemas. O fraco acoplamento na decomposição do sistema em subsistemas é um dos objetivos da decomposição. Justamente porque quando eu tenho fraco acoplamento, eu tenho a mínima probabilidade de que uma alteração em um subsistema cause erro em outro subsistema. Vamos olhar essa figura aqui, que é a figura 6.4. Essa figura aqui. Ela é sobre um sistema de respostas a emergências. A gente já usou esse exemplo aí em algumas notas de aula. Então, ó, durante o projeto de sistema, suponha que foi decidido os dados que precisavam ser armazenados em um banco de dados relacional. Tá? Então, suponha que eu estava implementando esse sistema e eu decidi, poxa, os dados eles vão ter que ser armazenados em um banco de dados relacional. Essa decisão de guardar todos os dados em um banco de dados relacional, ela faz com que eu precise adicionar um outro subsistema na minha decomposição aqui, chamado database. Tá? Que aparece aqui na figura 6.6 na minha direita. Esse database. Nessa alternativa 1 aqui, cadê a alternativa 1? A alternativa 1 é essa aqui. Tá? Nessa alternativa 1 aqui em cima, a interface desse subsistema database, ela foi projetada aqui para que todos os subsistemas que precisem usar o database para fazer a persistência de dados, usem comandos simples na linguagem de consulta nativa do banco de dados que está sendo usado aqui. Por exemplo, SQL. Então, por exemplo, o subsistema Incident Management aqui em cima, ele executa um comando SQL para guardar e para buscar dados, registros desse banco de dados aqui que representam os incidentes. Só que se eu projetar o sistema desse jeito aqui, o acoplamento entre esse subsistema database e os 3 outros subsistemas é muito alto. E por quê? Porque se eu mudar qualquer coisa aqui no database e, por exemplo, ele começar a armazenar dados ou recuperar dados de um jeito diferente, eu vou precisar alterar também todos esses subsistemas que usam ele. Nesse caso aqui são só 3, mas poderiam ser 20 subsistemas aqui, tá? Dependendo desse database. Suponha que no início esse database aqui ele usa SQL, então nesses subsistemas dependentes eles fazem consultas usando a linguagem SQL. Agora, se eu mudar esse database aqui para uma outra linguagem de consulta e ele não precisar mais usar SQL, eu vou ter que ir em todas os subsistemas dependentes e sair alterando tudo que ele usa de SQL, porque SQL já não usa mais. Para reduzir esse acoplamento, a gente pode criar um novo subsistema. Aí a gente vem aqui para essa alternativa 2. E eu chamo esse novo subsistema de storage. E esse storage, a função dele é esconder esse subsistema database. Ele vai servir de interface entre esse subsistema database e todos os outros subsistemas. Então, esses outros subsistemas aqui, agora, eles não precisam saber mais como que funciona o database. Então, nessa alternativa 2 de projeto, os 3 subsistemas clientes, que são esses aqui, clientes porque eles usam o serviço do database, eles vão agora usar só o que tiver no storage. Eles vão ter contato só com o subsistema storage. E aí, o subsistema storage vai ser o responsável direto pelas consultas ao banco de dados, pela consulta ao database. Desse jeito que está aqui nessa alternativa 2, se eu precisar mudar o esquema de banco de dados aqui embaixo, sei lá, não vou usar mais SQL. Tá? O único lugar que eu vou precisar fazer alteração vai ser o storage. E eu não vou precisar sair caçando todos os outros subsistemas dependentes de storage. Eu preciso mudar só o storage. Portanto, o sistema como um todo, nessa alternativa 2, ele está menos acoplado por causa do modo como eu decompus o sistema em 5 subsistemas, ao invés de só 4, que é o que está nessa alternativa 1. Só que, note que, quando eu fiz isso,
quando eu reduzi o acoplamento, introduzindo um subsistema a mais, eu introduzi complexidade. Por isso que reduzir o acoplamento não é o único objetivo do projeto. Então, de novo, quando a gente criou esse subsistema e tentei para reduzir o acoplamento, beleza, eu consegui reduzir o acoplamento. Só que eu aumentei a complexidade da minha decomposição. Isso quer dizer que quando a gente reduz o acoplamento, pode ser que a gente tenha que introduzir no sistema várias outras camadas de abstração que nem sempre são necessárias e que vão consumir tempo de desenvolvimento. Bom, então o que eu faço? Como que eu faço para decompor o sistema? Bom, tudo é equilíbrio. O acoplamento alto, ele vai ser um problema só quando é muito provável que o subsistema que está envolvido na dependência, ele vai mudar várias vezes ao longo do tempo. E que essa mudança vai obrigar a fazer alteração em vários outros subsistemas. Caso contrário, se os subsistemas que estão envolvidos na dependência, eles muito provavelmente não vão mudar ao longo do desenvolvimento, então é razoavelmente ok ter a dependência ali. Principalmente se você perceber que caso você tente remover esse acoplamento, você vai aumentar muito a complexidade do projeto. Então, tudo é equilíbrio. É questão aí de saber o que está se fazendo. Bom, aquilo é acoplamento. E a coesão? Bom, a coesão, ela é o número de dependências em um subsistema. Ah, professora, então coesão é a mesma coisa que acoplamento. Então, não. O acoplamento é o número de dependência entre dois subsistemas. Entre dois subsistemas. E a coesão é a dependência em um único subsistema. Então, se um subsistema ele tem muitos objetos dentro dele, e esses objetos eles são relacionados entre si, e eles são responsáveis por tarefas que são similares, eles são realmente bem similares, bem relacionados entre si, eu tenho uma alta coesão. Ao contrário, se o subsistema ele tem muitos objetos dentro dele, só que esses objetos eles conversam pouco entre si, eles não têm nenhuma relação entre si, e eles executam tarefas que são totalmente diferentes, então nesse caso eu tenho baixa coesão. E o ideal é que no meu projeto de software, os subsistemas eles tenham sempre alta coesão. Ou seja, cada subsistema ele vai ter sempre uma responsabilidade muito bem definida, o que vai levar a um conjunto de objetos que são fortemente relacionados dentro do mesmo subsistema. Por exemplo, vamos olhar esse sistema aqui, ó. Vamos considerar esse exemplo do livro, vamos considerar um sistema que faz o rastreamento de decisões de projeto. Então esse sistema ele serve para documentar e para registrar problemas de projeto, registrar discussões, registrar avaliação de opções alternativas de projeto, decisões de projeto e para registrar também a implementação dessas opções de solução aí de problemas de projeto em termos de tarefas. Então quais tarefas têm que ser feitas, para resolver um problema de projeto. Então, olhando para essa figura aqui, eu tenho aqui as classes Design Problem, que é essa daqui, e Option, que é essa daqui, elas servem para que eu consiga explorar todas as opções de projeto que eu tenho para resolver problemas de projeto. A classe Criterion, ela representa as qualidades do projeto que a gente está interessado. Então, quais atributos do projeto a gente está interessado? Quais são os meus objetivos de projeto? Por exemplo, uma qualidade, um objetivo de projeto seria alta coesão. Uma vez que as opções de projeto elas são avaliadas tendo como base esses critérios, as decisões elas são então implementadas por meio da execução de tarefas. E essas tarefas vai ficar lá nas classes Decision e Task. Isso que a gente acabou de falar, né? Que são as decisões e as tarefas. Essas tasks,
está aqui embaixo, essas tarefas, elas são decompostas recursivamente em subtarefas, em subtasks, que são pequenas o suficiente para que sejam executadas por um único indivíduo. Então a gente fala que essas tarefas, elas são tarefas atômicas, que aqui a gente está chamando nessa figura de action items. Bom, esse sistema representado aqui, ele está num subsistema só. Então, esse sistema específico, esse exemplo, ele é pequeno o suficiente para que todas essas classes aqui, elas sejam colocadas em um único subsistema, que aqui está sendo chamado de Decision Subsystem. Isso permite que a gente reutilize cada parte do sistema independentemente. Já que outros subsistemas, eles vão precisar só da parte de planejamento ou da parte de análise. Além disso, os subsistemas resultantes, eles são menores que o subsistema original, o que vai permitir para a gente atribuir cada um para um único desenvolvedor. Então, o acoplamento aqui nesse exemplo, entre os subsistemas, é relativamente zero, tá? Com uma associação só entre dois subsistemas. Geralmente, não sei se vocês já perceberam, pelo que eu falei até agora, mas geralmente existe uma troca entre coesão e acoplamento. A gente consegue aumentar a coesão decompondo o sistema em subpartes menores. No entanto, isso pode aumentar o acoplamento, já que a quantidade de interface vai aumentar. Um possível critério para avaliar essa troca, para saber até quando eu tenho que decompor em detrimento do acoplamento, é manter um equilíbrio, tá? E definir, por exemplo, que cada desenvolvedor ele vai ser capaz de lidar com 2 e até ali, no máximo, se o cara for muito bom, conceitos em qualquer nível de abstração. Isso significa que, se eu colocar mais do que 7 subsistemas em qualquer nível de abstração, ou seja, se o subsistema ele prover mais do que 9 serviços, por exemplo, você deve começar a pensar em reprojetar para decompor mais, decompor melhor esse sistema. Do mesmo modo, seguindo o mesmo raciocínio, a quantidade de camadas de abstração ela tem que ficar entre 2 a 7. A maioria dos sistemas aí, eles são bem projetados com no máximo 3 camadas de abstração. Bom, mas o que são essas camadas que eu falei agora, né? Camada de abstração, o que é isso? Quando tem um sistema e eu decomponho esse sistema hierarquicamente, o resultado disso vai ser um conjunto ordenado do que a gente chama de camadas. Então, uma camada nada mais vai ser do que um agrupamento de subsistemas que provém serviços que são relacionados, operações que são relacionadas. Então, só para lembrar, de novo, então, esse serviço ele é o conjunto de funcionalidades que são implementadas nos métodos de uma classe, tá? Ou de um conjunto de classes. Aí essas camadas elas são ordenadas, de modo que cada uma delas vai depender da camada vizinha mais abaixo. E uma camada ela não vai ter conhecimento sobre as camadas acima. Mas isso muda de acordo com a arquitetura, tá? Isso significa que, consequentemente, uma camada ela nunca vai depender de alguma camada que esteja acima dela. E a camada que não é usada por nenhuma outra camada, ela vai ser a camada do topo, né? Se eu seguir esse padrão. Quando eu tenho uma arquitetura que eu chamo de arquitetura fechada, cada camada na arquitetura fechada, ela pode acessar somente a camada imediatamente abaixo dela. Agora, quando eu tenho uma arquitetura que eu chamo de uma arquitetura aberta, aí eu tenho que uma camada, ela vai poder acessar as camadas mais abaixo do que a vizinha dela de baixo. Ela pode pular algumas camadas ali. A primeira coisa aqui, do que eu falei agora, é perceber que a arquitetura de software trata-se exatamente dessa decomposição em subsistema e da organização em camadas.
Cada tipo de arquitetura, cada arquitetura existente, ela vai fazer essa organização e essa comunicação entre camadas de um jeito diferente, como explicado agora há pouco, de um jeito mais geral. E aí, por exemplo, tem o que a gente já falou, as arquiteturas que são abertas e as arquiteturas que são fechadas. O modelo OSI, que se vê lá na disciplina de redes, o modelo OSI ele é um exemplo de arquitetura fechada composta por 7 camadas, em onde cada uma dessas camadas é responsável pela execução de alguma coisa, de alguma função muito bem definida. E cada camada ela vai usar os serviços das camadas que estão mais abaixo. Um exemplo de arquitetura aberta é o swing do Java. Tá? O nível mais baixo do swing, são as funcionalidades que são providas pelo sistema operacional específico. Tá? Por exemplo, o sistema de janelas, que é esse exemplo do X11 aqui. Esse AWT, ele é uma interface abstrata que o Java provê para a gente para tentar esconder da aplicação que eu estou desenvolvendo, os detalhes sobre janela que são específicos de uma plataforma específica, de um sistema operacional específico. E a biblioteca Swing, ela é uma biblioteca de objeto que vai dar para a gente lá botão, label, todos aqueles elementos, e é essa biblioteca que é a melhor para ser usada durante o desenvolvimento da aplicação. Tá? Porque só ela vai ser acessada ali pela aplicação, o resto não. Só que pode acontecer de, às vezes, a gente usar esse AWT, essa interface do AWT diretamente. A arquitetura aberta, ela deixa fazer esse jump aqui. Eu pulo essa camada do swing e eu uso diretamente um serviço da AWT. As arquiteturas que são fechadas e em camadas, elas têm algumas propriedades que são interessantes. Então, primeiro, elas costumam promover o baixo acoplamento entre os subsistemas. Tá? Só que daí cada camada, né, cada nível, ele vai introduzir um adicional aí em termos de velocidade computacional e armazenamento. Pode ser que a sua aplicação ela fique mais lenta e ela precise de mais armazenamento. Tá? E se isso acontecer e for um caso extremo, pode prejudicar, pode meio que impedir você atingir ou cumprir com os requisitos não funcionais do sistema. Na prática, um sistema ele raramente é decomposto em mais de 3, aí, no máximo 5 camadas, um sistema de software. Outro jeito de lidar com a complexidade do sistema é usar o que a gente chama de partições. Ou seja, o sistema ele vai ser particionado em subsistemas que a gente chama de subsistemas de pares. E cada um vai ser responsável por um conjunto diferente de serviços, de classes de serviço. Então, por exemplo, um sistema de bordo para um carro, ele pode ser decomposto em serviço de viagem, que vai ajudar o motorista dando direção para ele na estrada, etc. Um serviço de preferência de configuração, que vai armazenar, por exemplo, nesses casos mais modernos, a posição do banco que o motorista mais gosta de dirigir. E a estação de rádio que ele mais ouve. Tá? E o serviço de manutenção, que vai fazer o acompanhamento, por exemplo, de consumo de combustível, reparo que precisa ser feito no carro, revisão, etc. Cada subsistema desse, pelo tema que a gente percebe que eles se tratam, eles dependem muito pouco, ou até mesmo nada um do outro. Tá? Então, eles podem operar no sistema isoladamente, aí na maior parte do tempo. Geralmente, a atividade de decomposição de um sistema em subsistemas, ele resulta tanto no particionamento em si, nos subsistemas em si, quanto na definição dessas camadas que a gente está discutindo. Então, primeiro o sistema ele é particionado em subsistemas de alto nível, que são cada um responsável por funcionalidades específicas, e cada subsistema resultante ele é decomposto em camada até que fique com um nível de complexidade desejado para ser implementado por um desenvolvedor só, ou de novo por uma equipe que seja pequena. É bom lembrar que cada subsistema ele sempre acaba adicionando mais complexidade de processamento por causa da interface que ele faz com os outros subsistemas. Então, os outros subsistemas eles vão ter que saber lidar com mais um subsistema. Então, isso acaba adicionando complexidade. Se você particionar demais um sistema ou criar camadas demais no sistema,
consequentemente, a complexidade do sistema ela vai aumentar. E se a complexidade vai aumentar, né? Quanto mais complexo for o sistema que você precisa desenvolver, mais importante é você saber qual é o melhor jeito de decompor esse sistema em subsistemas e o melhor jeito de organizar ele em camadas. Isso se torna mais importante quanto mais complexo for o sistema que você está querendo fazer. E essa decomposição, ela tem que estar correta antes de começar a desenvolver, antes de começar a codificar. Porque se eu quiser modificar essa decomposição do sistema, que na verdade é toda a estrutura de como o sistema está organizado, depois que já tem código, depois que o código já foi feito em cima dessa base, vai ficar mais difícil, eu vou ter que mudar tudo, né? Então, para ajudar nessa decomposição e ajudar com que ela esteja razoavelmente certa desde o começo, existe o conceito aí tão importante de arquitetura de software. Então, uma arquitetura de software, ela nada mais é do que a definição da decomposição do sistema, do fluxo de controle global do sistema, das condições limites do sistema e dos protocolos de comunicação entre os subsistemas, da definição de como os subsistemas eles se comunicam. Então, a gente tem alguns padrões de arquitetura de software. Então, por exemplo, MVC, cliente-servidor, arquitetura 3 camadas, arquitetura 4 camadas, peer-to-peer, entre várias outras. Tá? Então, no nosso livro-texto, a partir da página 240, você vai ter aí mais detalhes sobre esses estilos arquiteturais de software. Bom, espero que tenham entendido. No próximo vídeo a gente vai falar sobre objetivos de projeto. Vejo vocês lá. Até mais!